Onaie pergunta como elas vão e se elas podem dar uma informação. Ela fala que não entendeu e ele diz que precisa de uma informação. Ela pergunta se ele quer uma informação e ele diz que sim. E depois que ele faz ali a pergunta para ela pergunta se ele não pode ser mais específico. Ele fala que eles só disseram isso, fala que ele é novo por ali e pergunta qual o nome dela. A de vermelho diz o nome dela, mas depois que ele pergunta o nome da outra, ela fala que o nome dela não importa. Ele pergunta por que ela é tão rude e a de vermelho diz que ele que está precisando de ajuda. Ela fala que assim elas se sentem ameaçadas, mas ele fala que não está ameaçando ninguém, que só está pedindo uma informação. Ela fala que elas não gostaram dele, que essa tentativa dele de dar em cima delas não vai dar certo. Ele fala que não está dando em cima de ninguém, que só está pedindo uma informação. Ela fala que está dizendo isso porque esse tipo de coisa sempre acontece e ele pergunta de onde ela é. Ela pergunta se ele quer saber de onde ela é e em seguida fala que ele deveria estar se preocupando em achar o lugar que ele está procurando. Ele fala que se ela puder dar informação para ele, ele vai agradecer e ela fala que não sabe bem, mas que ela acha que ele está no lugar errado e que é alguns quarteirões na frente. Ele diz que tudo bem e pergunta se ele pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que ela não tem. E como ela diz que elas estão juntas, ele fala que ele respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Uma pede para ele esperar e já outra pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e que ela está vendo ele ali dentro. Ela fala que pode ser alugado e ele pergunta se isso é uma piada. A de vermelho fala que ela não está brincando e já a outra fala que elas estão falando sério e ele diz que o carro é dele. Ele pergunta o que elas querem e a de vermelho diz que elas querem dar uma olhada. Ele fala que elas já estão olhando, mas pede para elas não colocarem a mão no carro dele. A de amarelo fala que ele pediu o Instagram delas. Ele fala que pediu, mas que agora não precisa mais. A de vermelho fala que só foi uma brincadeira e já a de amarelo fala que elas são mulheres e que elas precisam tomar muito cuidado quando alguém se aproxima. Ele fala que se elas precisam tomar cuidado porque assim de repente elas decidiram voltar. Ela diz que elas precisam filtrar, mas que agora é outra circunstância. Ele fala que não está entendendo e ela diz que eles estão em Houston. Ela fala que a todo momento alguém se aproxima e que só foi uma piada. Ele pergunta se foi uma piada e ela diz que sim. Ele fala que não foi engraçado pra ele e pergunta se foi uma piada e elas dizem que foi só uma brincadeira. A de vermelho fala que ela não está mentindo, ele fala que tudo bem e pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Ele fala que tudo bem e diz que gostou da tatuagem dela. Ele fala que ele vai nessa e que precisa procurar o lugar e elas perguntam aonde ele quer chegar. E depois que mais uma vez ele fala, ela pergunta se elas podem entrar pra mostrar o lugar pra ele. Mas ele fala que não e que não deixa qualquer pessoa entrar no carro dele e em seguida diz que ele vai sair. Ele pergunta qual o nome da de amarelo e ela fala que o nome dela é Patrícia. Ele pergunta se é Patrícia e ela diz que sim. E também pergunta da de vermelho e ela fala que o nome dela é Emily. Ele fala que aquilo foi uma loucura e diz que ela não quis falar o nome pra ele. Ele fala que a de vermelho foi até legal, mas que a outra foi muito rude. Ela fala que não sabia quais as intenções dele, mas ele fala que fez uma simples pergunta. Ela fala que não tinha como ela saber se ele era do tipo estranho. E a de vermelho fala que ele chegou assim de repente. Ele fala que ele só fez uma simples pergunta e que ele disse que ele estava precisando de ajuda. Ela pede para ele dar uma olhada e fala que aquela rua é muito deserta. Ele fala que não conhece aquela vizinhança já que ele não é de Houston. Ela diz que quando for assim, talvez seja melhor ele perguntar em um posto de gasolina. Ele fala que ele sempre faz isso, mas que ele não viu nenhum problema perguntar para duas mulheres que estavam passando. Ela fala que é melhor perguntar em um posto de gasolina e que também ele pode usar o GPS. Ele fala que tudo bem e pergunta o que elas querem porque ele não quer perder o tempo dele. A de amarelo fala que elas querem ir com ele e pergunta se elas estão desperdiçando o tempo dele. Ele fala que ele acha que ele vai perder o tempo dele ali, mas a de vermelho fala que pode valer a pena. E em seguida ele pergunta se ele pode pegar nas mãos delas. Ele pergunta se elas podem dar uma volta e em seguida diz que ele gosta do que ele vê. E ele ainda fica ali um bom tempo conversando com elas, mas já nesse momento da conversa ele pede para elas darem mais uma volta.
O Landon se aproxima dessa garota, dá um oi e diz que ela é linda, e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que é Karina. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta como está indo o dia dela hoje, e ela diz que está indo bem. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não e fala que só está visitando. Ele fala que, para dizer a verdade, quando ele a viu de longe, ele gostou do que viu e resolveu falar com ela, e ela agradece. Ela fala que precisa ir e ele diz que talvez eles devessem se conhecer, mas ela diz que não e fala que ela tem um namorado. Ele fala que lamenta em saber disso e ela diz que entende, mas ele fala que isso não impede que eles possam se conhecer, mas ela diz que ela está bem do jeito que ela está. Ele pergunta se ela não está interessada e como ela diz que não, ele deseja um ótimo dia para ela. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não conseguiu ouvir. Ela pergunta para onde ele está indo, ele fala que vai almoçar e que também vai cuidar da vida dele. Ela pergunta se para onde ele vai é ali perto e ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que conhece um lugar muito bom perto dali e ele pergunta se ela conhece e ela diz que sim. Ela fala que é muito perto dali e ele pergunta que tipo de comida. Ela fala que é de comida mexicana e diz que é muito boa. Ele fala que ele gosta muito de comida mexicana e ela diz que é legal e que ela também. E em seguida ele agradece e diz que vai nessa. Ela pergunta se ele está indo almoçar agora e diz que eles poderiam se conhecer e ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se ele estava querendo conhecê-la e ele fala que estava, mas que ela disse que ela tem um namorado. Ela fala que eles podem ser amigos, ele fala que tentou fazer isso com ela no começo, mas que ela não estava interessada. Ela fala que não tinha entendido exatamente isso, ele fala que ele explicou muito bem que ela não estava interessada. Ela pede desculpas e diz que estava pensando em outra coisa e que tem muita coisa passando na cabeça dela. Ele fala que ele gostaria de entender porque assim de repente ela quer fazer uma amizade com ele. Ela pergunta como assim, ele fala que só está tentando entender. Ela fala que só acha que vai ser interessante e que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta por que ela acha que depois de tudo que aconteceu ele perderia o tempo dele com ela. Ela fala que não sabe, mas que ela acha que vai ser legal. Ele pergunta como assim ela não sabe e pergunta por quê. Ela fala que ele disse no começo que ele tinha achado bonita. Ele também fala que ela disse que ela tem um namorado e tudo bem, mas ele quer saber por que agora ela mudou de ideia. Ela diz que não foi nada demais e que ela só resolveu pensar melhor no assunto. Ele fala que ele está querendo saber por que ela voltou e ela fala porque ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ele não pareceu legal no começo e ela diz que sim, mas que ele chegou assim de repente. Ele fala que tudo bem, mas que ele se aproximou de uma maneira educada. Ela fala que é verdade, ele fala que agora assim de repente ela quer falar com ele e ela diz que se ele quiser ela vai com ele. Ele fala que tudo bem, mas que ele só estava tentando entender o que tinha acontecido. E como mais uma vez ela não responde, ele fala que ele vai nessa. Ela o chama para ir para algum lugar e ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele pergunta aí para onde, ela fala que para qualquer lugar para eles se conhecerem. Ele fala que agora ela quer conhecê-lo e pergunta por quê. Ela fala que gostaria de recomeçar e pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele fala que é um prazer conhecê-la também. Ela pergunta se ele vai querer pegar o número dela ou fazer alguma coisa e ele diz que ela pode entrar. Ele fala que já que ela tem um namorado, ela não deveria ter entrado no carro dele. E fala que ela é interesseira porque ela não teria voltado se ela não tivesse visto o carro dele. Ele fala que isso é um fato e que depois que ela viu a Lamborghini, ela resolveu voltar. Ele fala que ela já pode sair já que ela tem um namorado e pergunta se não é isso e em seguida pede para ela esperar. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele pede para ela dar uma olhada na câmera e fala que o namorado dela vai ficar sabendo. E ela manda um beijo para o namorado dela e diz que ela não tá nem aí. O Nate pede com licença e pergunta se ela tem alguma coisa para dar para eles. Ela diz que pode tentar e pergunta o que eles estão fazendo ali. Ele fala que por enquanto eles não têm lugar para ficar e que eles estão precisando de comer alguma coisa. Ela fala que a criança não pode ficar sem comer e já o garotinho diz que ele está com muita fome. Ela pergunta se esse é o filho dele e ele diz que sim, que esse é o filho dele. Ela pergunta o que eles querem comer e o garotinho diz que pode ser qualquer coisa. Ele fala que qualquer coisa que ela trouxer ele vai ficar agradecido
porque o filho dele ainda não comeu hoje. O Nate fala também que eles têm passado por momentos difíceis e ela pergunta há quanto tempo eles estão ali. E o garotinho diz que ele acha que há uns 6 meses. E o Nate conta pra ela que depois que a esposa dele foi embora tem sido muito difícil. Ela fala que vai buscar alguma coisa pra eles comerem e pergunta se os pés dele não estão queimando. Ele fala que ali não é tão quente, que eles vieram de Hollywood e que lá sim era muito quente. Ela fala que ela consegue pelo menos imaginar e ele agradece por ela tirar um tempo do dia dela para ajudar. Ela fala que ele não precisa se preocupar e que ela vai buscar alguma coisa e que já volta. Em seguida ela pede para eles esperarem ali que ela já volta. O Nate pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. O garotinho também diz o nome dele e ela fala que o nome dele é muito bonito. Ela fala que vai ali e já volta e que não deve demorar mais do que 10 minutos. E é claro, eles agradecem. O garotinho pergunta para o Nate se ele acha que ela volta, e ele diz que acha que sim. Ela fala que está de volta e o garotinho pergunta se ela voltou e ela fala que é claro. Tanto o Nate quanto o garotinho agradecem, ela fala que tudo bem. E o Nate fala pra ela que ele ficou muito feliz por ela ter voltado. O Nate pergunta se ela mora ali mesmo na cidade e ela diz que sim. E como ela pergunta o que aconteceu, ele fala que eles se mudaram pra ali e que tudo começou a dar muito errado depois que a mulher dele foi embora. E que depois disso só ficaram os dois. Ela fala que Deus nunca o colocaria em uma situação que ele não pudesse sair depois. O Nate fala que é verdade que ele está tentando lidar com a situação. Ela pede para ele esperar e em seguida diz que talvez isso ajude por algum tempo. Ela fala que não é muito, mas que já deve ajudar. O Nate pergunta se ela tem certeza e ela diz que com certeza. Bom, mas já nesse momento ele fala que é um experimento social e conta pra ela que é uma pegadinha. Ela pergunta se esse não é o filho dele e ele diz que não. Ela fala que ele parece com o Nate e o Nate mostra a câmera pra ela. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que vai sacar o dinheiro para devolver para ela, mas ela fala que não precisa. Ele fala que vai ser rápido e que ele faz questão de devolver, e que ele não faria isso com uma garota tão gentil quanto ela. O Nair começa perguntando como ela está, fala que ela é incrível e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que tem namorado e ele diz que sente muito em saber disso, mas que isso não tem nada a ver com ele. Ele fala que só está andando perto dela e que gostaria de conhecê-la e mais uma vez ela fala que tem namorado. Mas ainda assim ele pede o número dela, mas como ela diz não, ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse que tem namorado e que agora ela está voltando dando tchau pra ele. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que é sim. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta o que aconteceu. E mais uma vez ela fala que o carro dele é muito legal e mais uma vez ele agradece. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e quando ela viu, ela resolveu voltar. Ele pergunta por que ela resolveu voltar e fala que ela disse que tem um namorado. Ela fala que voltou porque achou o carro dele legal. Ele fala que já entendeu isso e já ela pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar, sendo que ela acabou de dizer que tem namorado, e ela diz que tem. Ele pergunta se o namorado dela não se importaria dela conversar com outro homem dentro do carro, e como ela não responde nada, ele fala que acha que não, e ela pergunta se ela pode entrar, mas ela diz que ela precisa explorar as opções que ela tem. Ele pede pra ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que primeiro ela vai ter que merecer. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair.
Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta qual o nome dela. E ela conta que o nome dela é Amaya e ele diz que é um nome bonito e pergunta da onde ela é. Ela fala que é dali mesmo de Houston, ele fala que isso é legal e pergunta se o namorado dela não vai se importar se ela entrar no carro dele. E como ela diz que não tem problema, ele pergunta se o relacionamento dela é aberto ou algo assim. Ela diz que ela faz o que ela quer fazer e ele pergunta se é verdade. Ele pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que há alguns meses. Ele fala que quando a viu pensou que ela fosse fiel e ela diz que só quer entrar para conversar com ele. Ele pergunta como ela se sentiria se o namorado dela fizesse a mesma coisa. E como ela fala que é claro que ela não gostaria, ele pergunta então por que ela está fazendo isso. Ela fala que só gostaria de conversar com ele e quem sabe tirar uma foto com o carro. Bom, e ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas depois a convida para entrar. Ele fala que sinceramente ele gostaria de saber por que ela voltou para falar com ele. Ela fala que voltou porque viu o carro dele, como ela disse, e também porque ele é bem sucedido. Ele pergunta se então isso tem a ver com dinheiro, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela não tivesse visto o carro dele, se ela continuaria andando. Ela fala que teria voltado e ele fala que ela tá curtindo e diz que ela tá curtindo com a cara dele. Ele fala que ela está mentindo na cara dele e que ele não está gostando disso. Ele fala que já ouviu o suficiente, que ela é interesseira e que ela voltou por conta do carro e não por causa dele, e que então não há mais nada para conversar. Ela fala que também gostou dele e que talvez eles possam ter um encontro. Ele fala que isso não vai acontecer e que agora tem um lugar que ele precisa ir. E como ela tenta insistir, ele fala que vai abrir a porta para ela. Ela pede uma carona, mas ele fala que ela já estava andando sozinha.